Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá. Esse é o título da talk. Como escalamos a entrega de infraestrutura em uma consultoria de cloud com Terraform. Aqui eu não vou entrar em bits, bytes, parte técnica, mas eu espero que vocês já saibam o que é um Terraform, o que é uma state, o que é uma pipeline CSV. E eu vou contar mesmo como é que foi esse processo de estruturar isso dentro dessa consultoria. Bom, primeiro de tudo, quem sou eu? Pode me chamar de Júlia. Eu tenho 26 anos, me formei em redes, então bem infra mesmo, lá em 2017. Eu atuo com DevOps desde 2018 e com Cloud desde 2020. Acabei de completar o MBA em DevOps Engineer, consegui terminar, graças a Deus. Trabalho com Cloud e DevOps na Daedalus e eu amo o que eu faço, né? Eu amo ensinar o que eu faço, eu sempre fiz isso internamente e estou começando agora a fazer isso de forma externa, né, para a galera. Tem alguns rótulos, né? Isso costuma gerar alguma identificação, então eu gosto de mostrar, fotografar e quando dá tempo, infelizmente está sendo menos do que eu gostaria, eu faço vídeo lá no meu canal do YouTube. O tempo inteiro vocês vão ver meu QR Code aqui, ele joga direto pro meu Linktree, e aí vocês vão ver lá LinkedIn, GitHub, YouTube, tá tudo lá. Todos os slides tem, e aí se vocês não conseguirem, depois vocês me chamam por aí e a gente se conecta. Bom, primeiro de tudo, check-in, né? Como é que vocês estão aí? Muitas informações. Está sendo bem turbulento aí essa manhã. Vocês estão gostando aí das talks? Curtindo? Acho que a parte tarde ainda vai pegar mais fogo ainda. E é isso. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Quem aqui é dev? Beleza. Bastante. Esse não tanto. Quem aqui é de infra? Se quiser de mim aí. Show! Bom, eu tenho um background aqui de infra, né? Gosto bastante da parte de dev, mas não estudei informalmente. Dois pontos de atenção aqui, né, gente? Acho que assim como todo mundo que está apresentando aqui, eu estou só trazendo as minhas experiências. E aí você pode ter uma opinião ou alguma experiência que possa ter te trazido um resultado diferente do meu. E eu estou aberta a trocar ideias. Então, cara, quer trocar, fez um negócio que deu um resultado diferente do meu, me chama aí no corredor que eu vou adorar trocar ideia com vocês. Beleza? Então vamos lá. Como que essa jornada começou? Em 2022, também conhecido como ano passado, eu fui convidada para trabalhar na Daedalus. Daedalus é uma das maiores consultorias de cloud da América Latina. E o desafio que eu tinha nas mãos ali era expandir o conhecimento sobre DevOps dentro do time de implantação dos projetos, né? Lá na Daedalus a gente tem uma esteira assim, de projeto, então tem parte de arquitetura, eu sou do time de implantação. Recebe ali aquela arquitetura que foi definida com o cliente e a gente põe a mão na massa ali e entrega. E aí, além disso tudo, né, então, além de expandir esse conhecimento de DevOps, como eu tenho esse background de DevOps, eu tinha também o desafio de ajudar na melhoria da entrega da infra através da infraestrutura como código. Como que era o processo antes, né? Assim como qualquer time, a gente tinha diferentes níveis de expertise técnica dentro do nosso time de implantação. Então, a gente tinha desde o cara lá que era o mais especialista, até a pessoa lá que, cara, estava começando na área de cloud. E aí, com isso, a gente tem diferentes tipos de entregas, né? Tem algumas pessoas que dependiam exclusivamente do ClickOps, que é o ClickOps aqui, né? Essa telinha linda aqui, ó, que você vai rodando, clicando em trocentas telas para você criar uma subnet. E esse era o cenário que a gente tinha lá. A gente tinha algumas iniciativas de algumas pessoas que eram mais especializadas, que usavam Terraform ali só para entregar o projeto mais rápido, mas sumia com o state, só usava para subir mesmo e boa. Acho que alguém já deve ter feito isso. E qual que é o problema disso, né? Entregas despadronizadas e principalmente entregas não repetitíveis e nem escaláveis. Então, cara, você está fazendo ali na base do ClickOps, você tem que criar uma EC2 para fazer isso aqui, e você tem que criar 10 EC2, você vai fazer o quê? 10 vezes. Aí tem que mudar um negocinho lá, porque mudou o padrão, né? O cliente falou que agora precisa de uma coisa a mais. O que você faz? Baliza tudo lá nas 10 EC2, e assim vamos. Bom, acho que é isso sobre esse slide. E qual que era o nosso maior desafio, né? O padrão é não ter padrão. A gente, como uma consultoria de cloud, a gente atende cliente de tudo quanto é tipo de tamanho,
e com diferentes necessidades. A gente atende projetos de diferentes nuvens. A Daedalus ela trabalha hoje com 4 parceiros oficiais, AWS, Azure, OCI e Snowflake, para a parte de nuvem de dados. E, então, esse era um dos desafios, né? Ter algo, ter uma ferramenta, ter uma estrutura que ela se adaptasse a qualquer cloud, se surgisse outra assim. Vamos trabalhar com GCP, não vamos trabalhar mais com Azure. Tem que ser uma estrutura que não vá atrapalhar isso, essa flexibilidade. Diferentes modelos de organização de recursos. Então, tem um cliente que quer separar por região. Tem um cliente que quer separar por ambiente, Dev, Pre, Pro, por tipo de aplicação, por departamento. Enfim, diferentes modelos de organização, diferentes padrões arquiteturais. Então, eu tenho um projeto ali de migração. O cliente não tem nada na nuvem ainda. E a primeira coisa, vamos criar uma landing zone, né? Então, isso já é um padrão. O cliente já tem toda a infraestrutura dele ali rolando na cloud, e agora ele quer subir um DR. Outro padrão de implementação. Eu quero subir uma hub spoke aqui com uma hub 5 spokes, ou uma hub 3 spokes. Então, a gente tem esse desafio também de diferentes padrões arquiteturais e diferentes tipos de projeto, né? Então, desde projeto de migração para cloud, projeto de modernização de aplicação. A Microsoft gosta de usar esses 2 terminhos aqui, Brownfield, Greenfield. Então, Brownfield é aquele projeto ali que você tem que melhorar o legado, né? Então, a gente tem esses tipos de projetos. Greenfield nasce tudo novo, uma maravilha. Então, esse era o maior desafio. Como é que a gente ia estruturar todo esse rolê da infraestrutura como código dentro da Daedalus, sem travar essa flexibilidade que a gente precisa ter para ser competitivo. E aí, aqui eu trouxe bem rapidinho aqui como é que foi essa jornada. Então, primeiro de tudo, a gente tinha que escolher qual que é a ferramenta de AC, né? Porque eu gosto de Terraform, que eu vou falar para a empresa, Terraform. Então, fizemos vários testes aqui. A gente testou CloudFormation, ARM Templates, mas a gente teve que abortar essa ideia, porque é de vendor, né? Então, se a gente fica muito dependente, aí cada cloud tem um, então complica você requerir conhecimento de tudo para uma consultoria de cloud, né? A gente testou o Pulume. Não sei se vocês já ouviram falar de Pulume. Alguém já ouviu falar de Pulume aqui? Massa. Pulume, ele é mais feito, assim, do meu ponto de vista, para a galera de dev, né? Então, você tem um Pythonzão lá, você importa ali, desenvolve, e boa. Só que qual que era o nosso estado ali? Cara, galera de infra, né? Consultoria de cloud, galera de infra. Não tem muita familiaridade com a parte de desenvolvimento. Então, não deu boa a questão também do tamanho da comunidade do Pulume. Até durante as POCs ali, ela acabou sendo um dificultador, eu posso falar assim, porque a gente se deparava com ele e era muito difícil de achar soluções, encontrar uma pessoa que passou pela mesma coisa. Então, pelo menos quando a gente fez essa análise, que foi um pouquinho mais de um ano atrás, ali, abril do ano passado, a gente acabou optando pelo Terraform, comunidade gigantesca, né? Então ajudou bastante aí na parte de aprendizado e de resolução de problemas. O segundo passo aqui foi estruturar o repositório e identificar os requisitos. Então, é aquele slide que eu passei antes, todos os desafios, a gente foi deparando, cada hora com um na nossa frente, quando a gente estava fazendo as POCs e os testes. Então, esse foi o principal passo, na verdade, a gente tomou mais tempo. E a gente fez uma pipeline, aí via que não dava. Aí funcionava durante um mês. Aí, putz, e agora? A gente tem um cara aqui que ele tem um ambiente em cada conta da AWS, e ele tem uma conta separada para monitoramento. E aí, tipo, é só um exemplo esse, mas aí já fugia do que a gente tinha usado de cenário para estruturar. Então, a gente estruturou isso, alguns pré-requisitos, né? Organização para cada cliente, para uma organização separada, para que a gente, se o cliente precisar de acesso, ele não tenha acesso a todos os outros clientes. Diferentes níveis de conhecimento, que acomodasse diferentes níveis de conhecimento, né? Então, não vou forçar todo mundo a usar módulo de Terraform, a gente tem um Junior Light Cloud que não sabe usar Terraform. Então, esse era um ponto, algo que pudesse acomodar diferentes níveis, diferentes estruturas lógicas, aí para acomodar aquelas diferenças aqui desse slide anterior, e state segregado para cada ambiente. Enfim, state segregado é excelente, né? Para a gente evitar de destruir o que a gente não quer.
Terceiro ponto aqui, eu vou passar rapidinho porque eu costumo perder muito tempo nesse slide. Onde e como gerenciar os states, né? A gente fez um teste aqui usando uma pipeline no Azure DevOps, que fazia o Plan e o Apply. Acho que foi na Keynote, que ela mostrou um exemplo lá. A gente testou isso, armazenando o state no S3 e no Dynamo. Mas aí, devido a esses requisitos que a gente tinha, que dependia muito do ambiente do cliente, toda vez eu me via voltando a mexer na pipeline para arrumar alguma nova pasta que algum outro cliente ia precisar. Então, acabei optando aqui pelo Terraform Cloud, que aí você só integra ele lá com o repositório Git, ele automaticamente faz o plan, faz o apply. Então, ele facilitou muito para essa parte de gestão de status. Aí, a parte que a gente tenta fugir, mas como uma empresa, a gente precisa levantar, né? Levantamento de custo das aplicações. Então, a gente está usando Azure DevOps só com a parte de Azure Apps e Terraform Cloud. Então, teve essa parte de levantamento de custo. Depois, definição de política de aprovação e permissões, né? Então, quem pode rodar o plan durante o projeto, quem consegue rodar o apply durante o projeto. Depois que esse cliente for para o nosso time de sustentação, quem que faz o plan e o apply. Então, teve toda essa parte de definição de política. Automatização do processo, eu vou contar mais a fundo no próximo passo. E óbvio, né, esse processo aqui que acho que em qualquer área, mas na área de DevOps e Cloud Native, cada hora aparece uma nova ferramenta open source, como o Diego trouxe aqui. Cara, processo contínuo de aprendizado, não tem como fazer palestra, fazer talk, fazer workshop, para a galera, de fato, não fugir desse conhecimento que eles precisam ter. Qual foi o maior aprendizado aqui? Cara, quando eu vi que tudo ia ser via Terraform, eu falei, massa. Agora eu vou ter análise de segurança, eu vou ter análise de... Eu vou criar o diagrama como código. Agora eu tenho tudo ali no Terraform e tá fácil. Eu perdi muito tempo fazendo a pipeline lá no Azure DevOps. E cada hora eu tinha que mudar uma coisa e, no fim, a gente não conseguia finalizar essa estrutura básica para a galera começar a utilizar. E, então, esse é o principal recado. Faz funcionar antes de otimizar. Agora eu já estou pensando em colocar umas pipelines, mas agora está funcionando. Está lá, funciona, eu consigo trabalhar nessa melhoria sem atrapalhar um processo que não estava indo para a produção, né? A galera não estava conseguindo usar porque ainda não tinha finalizado. Então, esse é o maior aprendizado. Como ficou o processo? Basicamente, a gente tem um repositório Git para cada projeto do cliente. Dentro desse repositório, a gente pode ter... Cara, a única regra é que a gente tem uma pasta por ambiente, e na qual cada pasta vai se referir a um state dentro do Terraform Cloud. E dentro desse repositório, se a pessoa não tiver muita familiaridade com o módulo e tudo mais, ela consegue deixar tudo dentro da pasta. Mas, se ela já tem, ela consegue ter uma pasta com módulos dentro do projeto dela e ela consegue consumir esses módulos nos N ambientes que ela tem. E aí a gente tem segregação de workspace para cada ambiente e flexibilidade para cada analista poder escrever seu Terraform com o seu próprio nível de conhecimento. E aí, depois que isso é alterado, a gente tem a aprovação do PR, para segurança, obviamente. E aí, no PR, com essa integração do Terraform Cloud com Azure Apps, ele já roda o plan automaticamente quando o PR é criado, já mostra ele se tem alguma alteração, se deu erro, direto na tela do PR, sem nenhuma customização adicional. Só integrei lá com o repositório Git e deu boa. Qual foi o potencializador? E aí, fazendo um gancho bem rapidinho aqui com a palestra anterior, cara, o Platform Engineering ele pode começar assim, com um script que você usa ali o Azure DevOps ali para fazer uma telinha que o cliente vai preencher as variáveis, ele vai rodar um monte de Terraform por trás, vai criar o que aquela pessoa precisa, sabe? Então, essa foi a parte que eu acho que potencializou muito, porque eu criei uma pipeline, usando Python e Shellzão lá, criei uma pipeline, eu recebo os dados do cliente, qual que é o apelido do projeto, quais são os ambientes, ele vai lá, cria o repositório, cria os workspaces no Terraform Cloud, e já integra o workspace do Terraform Cloud com esse repositório que ele criou. E aí, literalmente, você rodar isso aqui, dar o link lá do repositório, clonar e começar a desenvolver. Então, agilizou muito, principalmente para o onboarding de novos projetos nessa estrutura que a gente criou.
hora da demo, vamos ver se dá certo. Aí aqui é bem rapidinho, um vídeo de 2 minutos, eu já estou acabando. Então, esse é o processo, só pausar aqui rapidinho, esse é o processo que a gente faz hoje, cada vez que entra um novo projeto lá na Daedalus. Então, a gente entra na pipeline, nesse exemplo aqui o nosso cliente é o DevOps Days, o projeto é o site do DevOps Days Views, e vai ser só ambiente de dev e pronto. Aí ele roda a pipeline. O bom da demo gravada é que ela não dá erro. Acelerado, cara. Acelerado. Aí tem o linkzinho aqui, projeto repositório. Ele já criou o projeto dentro do Azure DevOps. Criou o repositório já com o README padrãozinho, com as informações, as pastinhas de Dev e de Pro. Ele já traz as informações ali no main também, do Workspace que ele criou no Terraform Cloud. Então, ele finalmente clonar e dar plan, porque ele já está integrado e não precisa se preocupar muito mais. Aí aqui no Terraform Cloud, ele cria os Workspaces, já está linkado ali com o repositório que ele criou. Ele cria umas variáveis padrões, tudo vazio aqui, mas aí basicamente é só você gerar as credenciais lá na cloud e preencher. E eu acho que é isso. Aí aqui eu estou fazendo um teste de uma alteração direto pela interface do Azure Apps mesmo. Criei uma branch. Criei um recurso nu, provavelmente, isso. E aí, com essa integração, na hora que você abre o pull request, ele já vai fazer o plan direto ali. Já tem os reviewers ali, já está rodando o plan. E trazendo em tempo real no PR, para quem for aprovar isso, já ter essas informações. E aí lá no Terraform Cloud, então, rodou, é só aprovar o PR e ser feliz. É assim que ficou o processo. Infelizmente não deu para trazer... Infelizmente não deu para trazer detalhe da parte técnica, né? Mas eu vou colocar no meu GitHub, não tive tempo de colocar ainda, mas eu vou colocar. Se vocês tiverem dúvida do que é que eu fiz ali por trás, me perguntem. E talvez eu traga isso em alguma outra palestra. Então, principais dicas aqui para a gente fechar. Menos é mais, fazer funcionar antes de querer otimizar, a gente quer automatizar tudo. E aí, quando a gente vai ver automatizar um negócio que podia ter sido pensado melhor no começo, então, menos é mais. Ter sempre um plano B, então, no caso do Terraform Cloud. O que acontece se o Terraform Cloud sair do ar hoje? A gente não tem os plans. Então, você precisa ter uma forma de você fazer esse backup, enfim, de você ter sempre um plano de fallback, principalmente quando você está propondo implantar uma ferramenta que toda a empresa vai utilizar. Estabelecer um padrão, muito importante por questões óbvias, né? Todo mundo aqui sabe que não dá para automatizar o que não tem padrão. E automatizar, né, gente? Estamos aqui no DevOps Days, automatizar tudo, porque imagina, eu criei todo o processo bonitão de Terraform, e toda vez que entra um projeto, eu levo 2 dias para criar tudo. Não tem como. E acho que é isso. Dúvidas? Parabéns pela palestra. Eu tenho uma dúvida que, inclusive, é uma dúvida que eu vou repetir com o colega anterior lá. E eu sou da parte da infraestrutura, mas eu trabalho em empresas de varejo. Eu não trabalho diretamente com empresas que fomentam o produto da empresa é tecnologia. Então, como você enxerga hoje a aplicabilidade ou da metodologia ou de ferramentas específicas dentro dessa área? Você trabalha na área de infra mesmo. Vocês criam ali a infra para farmácia, mais para gestão. Entendi. Cara, eu acho que é um cenário bem semelhante do que a gente teve na Daedalus, né? Porque a Daedalus ela trabalha com cliente que é desde o ramo da educação até cliente que é do ramo médico, hospitalar e tudo mais. E, cara, basicamente é você tentar usar uma ferramenta open source. Eu acho que isso ajuda muito para a parte de custos, principalmente. E você tentar começar pequeno, assim. Não precisa necessariamente usar uma plataforma, mas se você quer automatizar uma configuração de servidores, cara, também é open source, você consegue automatizar muito do seu trabalho operacional, sabe? Tenta começar pequeno. Eu acho que isso é uma forma também de você começar como plataforma engineer.
vai fazendo coisinhas pequenas. Quando você for ver, você tem um monte de script que você consegue usar para arrumar o seu dia a dia. Você coloca. Eu acho que é isso, começar pequeno, com uma dor mais latente, tipo, essa farmácia aqui, eles pedem para eu mudar esse script toda hora. Importa que esse script no Terraform e faça a gestão dessas regras através desse repositório e vai arrumar bastante lá o seu trabalho operacional. Bom dia, parabéns pela palestra, top. Como é que você segregou, configurou, como que você olha para a parte de segurança, dado o cenário que você está transitando em multi-clouds, plataformas SaaS, enfim, como é que você lida com a parte de credenciamento e segurança para fazer todos os processos Covid e Terraform? Cara, toda cloud tem um key vault, né? Então, quando a gente está desenvolvendo Terraform, a gente tem os padrões ali, que seja na AWS ou na Azure, a gente cria os secrets e na verdade, a gente gera os secrets de forma randômica, com a própria função do Terraform, já salva esse secret direto no key vault, e na hora que você vai criar uma EC2, por exemplo, você precisa um banco de dados, você precisa passar aquele valor, você não aponta nada no plaintext dentro do repositório, você aponta para aquele recurso do key vault, para o recurso da senha randômica que você criou. Então, você não tem isso de forma aberta em nenhum local, né? Tanto que as credenciais lá no Terraform Cloud, elas estão encriptadas e tudo mais, que são credenciais seguras. Então, acho que isso é o principal, né? Quando você está lidando principalmente com diferentes níveis técnicos, é você fazer os padrões já com a segurança, e eles vão aprender certo. Acho que é basicamente assim que a gente está seguindo hoje. Não sei se tiver dúvida. Parabéns pela talk. Puxando aqui do gancho do Vanessa, em relação à gestão de segurança, a gente tem alguns desafios para poder manter o ambiente de conformidade com segurança. Puxando a AWS, por exemplo, diariamente a gente tem nossos checks ali em relação a security hub, etc. Como é que vocês fazem para manter esse organismo vivo em relação à gestão de código do Terraform? Dá um certo trabalho. Se subir, ok, mas aí como é que você faz no dia a dia para manter isso em conformidade? Lá na Dedalus a gente tem um time de implantação, que somos nós que implementamos o projeto, e a gente tem um time de sustentação e de SDM também, que faz essa parte de gestão de segurança e conformidade. Basicamente, essa estrutura que a gente implementou, ela permeia todos os times. Então, quando o time de sustentação precisa fazer alguma atividade de atualizar a versão do TLS, falando no CloudFront, por exemplo, ele já tem acesso direto a essa única base do código da infraestrutura do cliente e faz essa gestão. Agora, trazendo para uma forma de ver isso de forma mais dinâmica, não dependendo do time para ver isso, o que a gente tem foi o teste que eu realizei no começo e que eu quero fazer agora que a gente conseguiu entregar isso funcional, que é você colocar uma pipeline lá que vai rodar um check-off. O check-off é gratuito, open source, faz análise de vulnerabilidade dentro da infraestrutura como código. Você roda ele lá e você trava aquele PR de ser fechado se não tiver um nível mínimo atingido ali. Então, essa é uma ferramenta muito boa que eu usei e que eu acho que é muito boa. Ela funciona muito bem com Azure DevOps. Você consegue salvar no XML os testes que ele rodou e ter isso direto na tela do PR lá, para que não seja aprovado e tudo mais. Então, você tendo isso como código, eu acho que você tem uma forma um passo a menos para se preocupar, que é tipo, amigo. Agora é incrementar com os mecanismos de segurança para manter que isso está sempre seguro.